Olá, tudo bem com você? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, segunda-feira, dia 16, são 12 horas e 55 minutos. Queria dividir com os senhores e as senhoras uma reflexão sobre ser professor. Eu estou fazendo essa reflexão em razão de um caso pontual e eu chego, aliás, já tinha essa formação, que ser professor é um sacerdócio, é um ato de vocação. Alguns se formam professores, outros nascem professores e conseguem dar vida à letra fria e morta de uma obra, de uma literatura, de um código, de uma norma de conduta. Ser professor, na verdade, é emprestar a sua assinatura, o seu DNA, na sua forma de dar aula, na sua forma de se expressar, de interagir com seus alunos, no preparo do conteúdo das suas aulas. Ser professor jamais é retroagir ao tempo, a não ser que seja para iniciar uma matéria e dentro de um princípio de uma evolução histórica se faz necessário regressarmos ao passado, porque não se começa uma casa pelo telhado, mas sim pelo alicerce, e não se começa uma casa sob um alicerce que seja arenoso. Essa casa vai ruir. Ser professor é nos tornarmos eternos alunos, incansáveis alunos, para podermos entregar aos nossos alunos o melhor de nós, o melhor do que existe no mundo acadêmico, e receba de nós um arcabouço de informações que vão sim acompanhá-lo nos anos de sua vida como um alicerce sólido, e esses alunos construirão as suas próprias histórias com HI, e não pseudos alunos que constroem as suas histórias com ES. Ser professor realmente é um ato sublime que poucos têm, de humildade, de reconhecimento. Ser professor é se manter fiel aos seus valores, é respeitar os seus pares. Ser professor é ter a capacidade de gerar no seu aluno, na sua aluna, um hormônio chamado ocitocina. Esse é o hormônio que, quando nós conseguimos produzir no aluno, esse aluno tem em nós um porto seguro, tem carinho por nós. E muitas vezes o professor, em sala de aula ou fora de sala de aula, passa a ter para aquele aluno ou para aquela aluna um valor especial. Passa a ser o pai que aquele aluno não teve, ou o pai daquele aluno que já partiu dessa vida para outra vida. Passa a ser um conselheiro, passa a ser um porto seguro. Mas o professor não pode ser, em hipótese alguma, muleta para esse aluno. Ele tem que ser apoio. Muitas vezes nós temos que ensinar esse aluno a andar, a evoluir na sua história acadêmica, e sempre apostarmos neste aluno. Ser professor não é tratar o aluno A, B ou C ou D com distinção. Todos nós somos iguais. É dar a todos os alunos a mesma oportunidade. É despender a todos os alunos o mesmo carinho, a mesma preocupação.
Ser professor é não ser usurpador da aula alheia, ou seja, se utilizar de material de um outro professor para ministrar as suas aulas. Isso faz desse professor uma mentira, um esbulhador do direito alheio. Ser professor é empregar o seu DNA, a sua assinatura, na sua forma didática de dar aula e no carinho e na sua forma didática de preparar o seu material acadêmico para ministrar as aulas aos seus alunos. Ser professor é ter no peito um coração com amor, muitas vezes que a sua vida esteja em frangalhos, muitas vezes em que você está ali em centro de aula, com dores, com medos, com dúvidas, todas inerentes à sua vida pessoal e familiar, mas quando você chega naquele ambiente acadêmico, você se transforma e acaba por doar muitas vezes aquilo que você não tem para você mesma ou para você mesmo. Ser professor é perceber que uma aluna quer desistir do curso, seja ele no bacharelado, na pós, no MBA, no doutorado, no mestrado, porque acabou de se tornar mãezinha e não tem com quem deixar o seu filhinho. E nesse momento você, enquanto professor, vai quebrar todas as regras e vai dizer a essa aluna: vem, não desiste, traga o seu filhinho para dentro da sala de aula. Eu vou ajudar a cuidar, se preciso for, vou ministrar a aula com o seu filhinho no meu colo. Se preciso for, vou amamentar o seu filhinho dando aula. Ou todos nós cuidaremos. Eu vivo essa experiência na APCD, na Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas, onde uma excelente cirurgiã dentista recentemente teve um bebê. Em todas as aulas que eu já fui ministrar, eu fui agraciado de recebê-la com o seu bebê. E ali, amamentando, cuidando, trocando fralda, prestando atenção na aula. E por incrível que pareça, as poucas vezes que esse anjinho chora, a aula se torna gratificante. O ambiente se torna suave, porque nós temos um anjinho em sala de aula. Ser professor não é se preocupar que aquela criança vá atrapalhar a sua aula pelo choro. Pelo contrário, é dar graças ao bom Deus que nós temos um anjinho em sala de aula. Ser professor, mais do que emprestar a sua assinatura, o seu DNA, é ter respeito para com os seus alunos, é cuidar do aluno e do periférico desse aluno, é ser conselheiro, é ser amigo, é atender esse aluno às 3 horas da madrugada, clamando por socorro, e não é um socorro acadêmico, não, senhores, não é. É um socorro íntimo. E quando eu recebo essa ligação, como eu recebi, de ontem para hoje, eu percebo o valor que eu tenho para esse aluno. E o valor que esse aluno tem para mim, porque é esse aluno que me faz refletir sobre a vida, me faz refletir sobre a necessidade de eu me tornar um ser cada dia melhor em evolução. Eu consegui produzir nesse aluno aquele hormônio ocitocina. Reflitam sobre isso. Forte abraço. Que Deus abençoe a todos os senhores e as senhoras, grandemente, abundantemente.